Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, a vida eterna, nós cristãos, nós sempre trabalhamos na perspectiva da vida eterna. Nós sempre sabemos que Jesus veio e ele voltará e que nós estaremos com ele um dia. Então a nossa fé é exatamente essa, de que um dia estaremos com o Senhor. E quando se fala em fé, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus e crer que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Estamos à espera de um galardão. Mas tem um detalhe, a vida eterna é lá. Mas o cristianismo não é só uma perspectiva da vida eterna, ele começa hoje. E nós olhamos isso desde o início a respeito da vida de João Batista. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do verso de número 15, aliás, número 7, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. O texto correlato a esse, lá em Mateus capítulo 4, Mateus diz o seguinte, que quando viu que os fariseus e os saduceus, que constituíam a liderança religiosa da época, saíam até ele para ser batizado, foi que João disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira vindoura? João Batista, assim como Jesus, ele não tem duras críticas às pessoas, ao povo que vem até ele. A crítica dele é sempre com relação à liderança, porque a liderança eram pessoas mal intencionadas, que gostavam do status quo, que preferiam a sua posição do que ao seu coração. Por isso João diz a eles: raça de víboras. E é interessante que João diz o seguinte: deem frutos que mostrem o seu arrependimento, deem frutos que mostrem arrependimento. E isso é interessante. No primeiro século, eles se gabavam de serem judeus, portanto, serem descendência de Abraão. No século XXI, nós nos gabamos de ser evangélicos. Nós somos crentes, nós somos evangélicos, nós fazemos parte da igreja, nós somos salvos. Só que tem um detalhe: isso não tem nenhuma utilidade para Deus. Deus não está preocupado no título que você tem. Deus está preocupado no coração que você tem. Por isso é que João diz que o machado está posto à raiz. E é interessante que, quanto a isso, João começa a responder. A multidão pergunta: o que devemos fazer então? A palavra de João à multidão. João diz o seguinte: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. João não diz: olha, quem tem túnica sobrando, dê uma. Ele diz: quem tem 2. Quem tem alimento, não é quem tem a despensa cheia, mas quem tem alimento de vida com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também vieram para ser batizados, e eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. A propina era uma prática muito comum dos cobradores de impostos. César, o império, exigia tanto, ele colocava mais e ele enriquecia com isso. João diz: olha, cobra só aquilo que foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem a extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Ou seja, não sejam violentos e nem corruptos. É o que João tem a dizer aos soldados. Note que o nosso alvo é a eternidade, mas o nosso dia a dia define a nossa eternidade. O presente define o futuro, o hoje define a eternidade. Estaremos com Jesus porque Ele é bom. Estaremos com Jesus porque o recebemos como Senhor e nosso Salvador. Essa salvação é pela graça, mas temos o dia a dia. E nesse dia a dia nós devemos dar frutos dignos do arrependimento. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite.
Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fiquem em paz.